Qual que é o lado positivo do medo, gente? Vocês sabem dizer? Como que a gente pode usar o medo a nosso favor? Porque eu não quero que vocês saiam daqui fechando os olhos para aquilo que te amedronta. Quem já viu o filme do Batman, Cavaleiro das Trevas? Que ele tem medo do morcego. E ele cresce com medo de morcego. E aí depois ele vai dentro da caverna e aparece aquele monte de morcego. Ele fecha o olho e deixa os morcegos. Ele encara o medo dele de frente. É bem isso que eu vou falar agora aqui. A gente tem que entender onde estão esses medos, as causas que estão impedindo a gente de alcançar o objetivo, mas a gente precisa usar ele a nosso favor e eu vou passar aqui para vocês. O medo, ele faz a gente colocar o pezinho no chão, ele traz um preparo para lidar com as situações. Eu vou usar um exemplo aqui. Quando você atravessa a rua, você tem medo de ser atropelada por um carro, certo? Você sabe o que pode acontecer, ser atropelada por um carro e morrer, né? Isso é pior que pode acontecer, certo? Então você entendeu isso. E aí quando você entende o que pode acontecer, o que você faz quando você atravessa a rua? Você olha pro lado. Porque você se resguarda para atravessar a rua. Por isso que é importante a gente ter medo. Porque o medo faz a gente se preparar para a situação. Então, por exemplo, eu tenho medo de dar palestra. Então tá, eu tenho medo de dar palestra. Por que eu tenho medo de dar palestra? Ai meu Deus, e se eu errar? E se eu esquecer? E se me der um branco? E se eu tropeçar? E se ninguém sorrir? E se ninguém prestar atenção? Não tem essas dúvidas, né? Aí você vai pegar, tá bom, eu tenho medo de tropeçar, não quero tropeçar, então o que eu vou fazer? Colocar uma calça que eu não pise na barra e colocar um sapato que me deixa confortável, tá? Ele vai me preparar. Ah, eu tenho medo de esquecer, tá? Por que você tem medo de esquecer? O que você vai fazer com isso? Ah, para eu não esquecer, eu vou ensaiar, eu vou treinar e eu vou levar uma colinha. Eu vou colocar um papel embaixo, vou ficar com o papel na mão, eu vou pontuar. Então isso vai te preparar, você entende? Então por isso que o medo é importante, porque ele vai te preparar para você, na hora que você realizar aquele seu desejo lá, você entender o que tá te causando aquele medo e entender o que você pode fazer para contornar isso. Tá? Você já se prepara mentalmente para isso. E é fantástico, por isso que eu falo, não é para não ter medo, tá? É para você encarar o medo de frente e entender o que você precisa fazer para contornar esse medo, né? Eu vi um lugar aí que o que te dá mais medo é o que tá mais ligado ao seu propósito. Parece que aquela coisa que cutuca você, sabe assim? E aí você tem tanto acesso àquela sensação de que aquilo ali, para isso que você vê ao mundo, e isso te dá um medo. Então, dá uma pensada aí, aquilo que você tem mais medo, de repente é aquilo que está mais ligado ao seu propósito de vida. Então, se você entende de onde exatamente vem esse medo, você consegue ir atrás e se preparar. Então, às vezes você vai investir num negócio, igual agora, assim, no meio dessa pandemia, eu tô para contratar um fornecedor, uma empresa digital. E aí eu já estava na cláusula da multa de rescisão. Por quê? Na minha cabeça eu tô com medo de dar errado. Então, assim, se você entra num negócio com medo de se endividar, é porque você entende que aquilo pode dar errado. Então, se você abre um negócio, se você pretende iniciar algo e tem medo de criar uma dívida, é porque você já entende que aquilo ali não vai ser rentável para você, aquilo vai girar uma dívida. Só que aí, o que acontece? Quantas vezes você já não entrou num negócio ou numa decisão e tal, pensada de forma impulsiva, não quis olhar para o medo, olhou só para os prós para você não ter que se frustrar. E aí depois se deu mal, né? Quando na verdade o mais importante é você de fato entender. Fala, espera aí, o meu maior medo é esse, é ter dívida, mas por quê? Então o que eu vou fazer para isso dar certo? O que eu preciso fazer para combater esse meu medo? A gente tem mania, né, de fugir daquilo que incomoda para ir para aquilo que acomoda, né, que fica confortável. Só que quando você foge daquilo que te incomoda, aquilo te persegue lá na frente, tá? E aí vem de uma outra forma que pode ser que você não goste. Então é melhor encarar o medo lá logo de cara. Olha para trás e pensa assim, das vezes que eu tomei uma decisão, quais as vezes que você tomou uma decisão e fracassou? Você fugiu do seu medo? Tenta fazer esse exercício. Eu não quis olhar para os contras, eu só olhei para os prós. Então entendam que o medo é bom, e ele não pode paralisar você, justamente para te preparar.